it's a movie. Red carpet, the lights going through me. Anytime I arrive, it's the new me. Real diamonds on my neck, that's groovy. Flashing lights, all these things come to me. Dressed in price, all my rings got weight. You feel that? You feel that? Olá pessoal, estou aqui com o professor Dr. Roberto Pessoa e ele vai se apresentar para vocês hoje e a gente vai fazer uma conversa aqui, um bate-papo com ele. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado mesmo, de verdade, né, de vocês terem me escolhido como uma das referências aí em termos de empreendedorismo, enfim. Né, eu, como vocês, formei na UFO, né, formei na Universidade Federal de Uberlândia, eu sou da 45ª turma, eu entrei em 1997, talvez alguns de vocês nem tivessem nascido ainda, né, enfim. E aí, quando eu terminei a minha graduação, eu já entrei direto na especialização. Eu sou especialista em periodontia, eu fiz minha especialização aqui em Uberlândia, na EAP, ABO, e sou da primeira turma de mestrado, né, da UFO. Então, eu entrei, logo que abriu o concurso, eu já entrei na pós-graduação, e aí, quando eu terminei o meu mestrado, não tinha doutorado ainda aqui na UFO, então eu fui fazer o meu doutorado na Unesp de Araraquara, que hoje é nível 7 da CAPES, né, a maior nota de pós-graduação na área de implantodontia. Fiz uma especialização em implantes também e morei na Bélgica. Então, no meio do meu doutorado, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para estudar na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, que é a mais antiga PUC do mundo. Ela foi fundada em 1425, ou seja, antes do Brasil ser descoberto, já se fazia ciência lá em Leuven, uma das mais antigas universidades europeias. E aí, quando eu voltei de Leuven, eu fiz mais 2 pós-doutorados, um em Leuven e outro aqui em Uberlândia, né? Ajudei a organizar o laboratório lá de elementos finitos, junto com o professor Carlos, em um desses pós-doutorados, e foi daí que eu comecei a trabalhar aqui no INPS, né? Nós formamos o INPS, a gente fundou o INPS em 2008, assim que eu voltei da Bélgica. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: qual foi a sua motivação para a criação do INPS? Eu já vinha trabalhando com essa área de cursos já há bastante tempo, né? Então eu formei com 21, com 23 para 24 eu tinha defendido o meu mestrado, e eu já comecei a montar cursos, inclusive cursos de especialização, de atualização, né, junto com os meus orientadores. E aí, quando eu saí para fazer meu doutorado ele era um doutorado integral, né? Então eu tive que deixar esse grupo que eu fazia parte. Quando eu voltei para Uberlândia, nós pensamos, eu com um antigo sócio meu, que infelizmente faleceu, né, de acidente de carro, no primeiro ano de INPS, a gente pensou em fundar uma clínica que pudesse ser um pouco diferente das que tinha, né? Assim, na minha época, os professores eram muito distantes dos alunos, né? Não tinha, né, aquela... ensinava, mas ensinava com uma certa distância. A nossa ideia era justamente pegar na mão, enfim, né, que a respeitabilidade ela fosse muito horizontal, que a gente não se distanciasse muito das pessoas, nem dos alunos e nem dos pacientes, né, mesmo pacientes de curso. Então, a nossa ideia era tratar todo mundo muito bem, enfim, e essa ideia foi prosperando, foi dando certo. Qual era a proposta inicial do INPS em 2008? Era justamente isso, né, a nossa proposta era fazer diferente do que existia, né, a nossa proposta era que a gente tivesse uma proximidade com os pacientes do curso, que a gente tratasse deles como pessoas e não simplesmente, né, como cobaias ali para o aprendizado do aluno, e que a gente também estivesse próximo dos nossos alunos, né? Então, assim, a nossa ideia era, de fato, proporcionar para os alunos o que a gente não teve, né, que era uma facilitação do ensino, um ensino que fosse gostoso, né, que as pessoas tivessem prazer de aprender e pudessem fazer o melhor com aquele aprendizado que iriam adquirir. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua trajetória empreendedora? Bom, primeiro a gente era totalmente desconhecido, né? Apesar de doutor, existiam outros grupos muito fortes em Uberlândia. Uberlândia sempre foi um centro de ensino assim, muito reconhecido no Brasil. Então, assim, ninguém sabia quem a gente era, né? Então, assim, esses primeiros passos eles são muito difíceis, né? De você começar a ter o seu primeiro paciente, começar a ter o seu primeiro aluno e tal, e a partir daí é muito importante vocês entenderem que uma trajetória, ela precisa ser pensada de longo prazo, né? Então, se você tem um paciente, você tem que tratar aquela pessoa muito bem, aquela pessoa te traz uma outra, e assim, um cumulativo de muitos anos, isso vai acabar fazendo bastante sentido. Como surgiu a oportunidade de expandir o INPS para Patos de Minas?
Na verdade, a gente chegou num ponto aqui no INPE de Uberlândia que a gente não tinha mais espaço para nada, a gente não tinha espaço para ninguém mais, né? Assim, a gente chegou a ter 8 turmas aqui em Uberlândia simultâneas de especialização, né? Então isso dá 96 alunos, enfim, né? E aí você, para um curso ser bom, ele tem que também proporcionar uma parte prática com bastante pacientes, enfim. Então isso gerou uma logística bastante complexa para um único lugar, entende? Então assim, como o Patos de Minas mandava muito aluno para a gente, lá hoje tem 2 universidades, 2 faculdades de odontologia, a gente pensou em montar uma unidade lá de forma que os alunos do norte, do Alto Paranaíba, né, pudessem ser atendidos lá no próprio local de formação deles. Né? E, professor, quais são as vertentes que um recém-formado em odontologia ele pode seguir? Essa pergunta ela é muito interessante, porque a maioria das pessoas que formam em odontologia imagina que é só formar, abrir um consultório, enfim, ou trabalhar na clínica de alguém. Mas um dentista, ele pode, por exemplo, ser um professor, né? Você pode fazer um mestrado, o mestrado serve para isso, você aprende didática, oratória, montar aula, enfim. E como professor, você pode trabalhar tanto em nenhuma faculdade, né? Você pode entrar em uma universidade pública ou em uma universidade privada, mas também você pode dar aula em cursos, né? Que foi, por exemplo, como eu iniciei, né? E aí, realmente, os cursos, eles remuneram um pouco melhor, né? Você trabalhar numa especialização e tal. Para ser coordenador de um curso de pós-graduação, talvez você precisasse de uma formação ainda um pouco mais extensa, né? Fazer um doutorado e tal. Mas como coordenador de cursos de especialização, realmente a sua remuneração ela é bem mais significativa, entende? Então essa é uma vertente de trabalho. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho concentrado muito a minha carreira de professor em cursos para estrangeiros. Então, eu tenho uma parceria com a Universidade de Barcelona, eu estava lá, inclusive, na semana passada, dando aula na Universidade de Barcelona. Eu tenho cursos em Portugal e tem feito muito sentido porque o câmbio é muito favorável, né? Então, para cada euro que você ganha, são R$6. Então, se você tem um aluno te pagando 1.000 euros, é como se o aluno te pagasse R$6.000. Então, a mesma coisa, os implantes que a gente coloca nos cursos são cobrados, enfim, então isso faz muito sentido hoje em dia. Agora, para você trabalhar fora do Brasil, eu, por exemplo, para ser um professor fora do Brasil, eu validei o meu diploma pela Universidade de Lisboa. Então, hoje, na Europa, né, eu tenho as mesmas prerrogativas que um doutor europeu que fez o curso em uma universidade europeia tem. Então, eu posso dar aula, eu posso operar dentro do curso, enfim. Agora, para você, de fato, trabalhar fora do Brasil, aí você precisa validar o seu diploma. Então, são 2 caminhos que você precisa seguir. Um é ter o visto de trabalho, né? Então esse é o Green Card, por exemplo, nos Estados Unidos, ou visto de residência europeia. Isso você precisa também, né? Porque não adianta você ter o seu diploma validado e não ter o seu visto de trabalho. Então você precisa do visto de trabalho, isso é uma das coisas. E a outra coisa é a validação do seu diploma. Então, a validação do diploma na Europa é um curso de 2 anos, e não é um curso assim tão caro, é um curso integral, mas é um curso, né, que é até acessível, ele custa aí em torno de 600 a 800 euros por mês. É claro que você pode trabalhar em alguma outra coisa se você tiver o visto de trabalho para pagar o seu curso até você poder ser dentista. Um dentista europeu, ele é bem remunerado. Um dentista que trabalha com implantes na Europa, ele tem uma vida mesmo muito, muito tranquila, sabe? E nos Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa, só que o curso é um pouco mais caro, ele custa $180 mil, né? Então isso dá mais ou menos R$1 milhão, né? Então você tem que ter esse dinheiro para poder conseguir fazer o curso, ao mesmo tempo que você também vai aplicar para um Green Card. Mas, enfim, é uma vertente que você pode trabalhar. Uma outra possibilidade é você fazer um doutorado, aí o doutorado ele te ensina a ser um pesquisador. Né? E aí você pode ser um pesquisador, desenvolver conhecimento, desenvolver tecnologia, tanto para iniciativa pública, sendo um professor de universidade, trabalhando num programa de pós-graduação, como é o que vocês têm lá na Universidade Federal de Uberlândia, ou você também pode ser um pesquisador da iniciativa privada, que é o meu caso. Hoje eu sou presidente do Conselho Científico de uma das maiores fábricas de implantes do Brasil. Então eu desenvolvo produtos e testo os protótipos. Então eu vou desde o conceito, desde a ideia, eu coordeno a área de pesquisa da empresa em 42 países. Né? Então obviamente não sou só eu, existem pesquisadores, né, nessas 42 instituições que a gente tem em relação. Por outro lado, a gente desenvolve implantes, a gente desenvolve equipamentos, a gente desenvolve recursos que vão estar na boca do paciente pouco tempo depois, entende? Então, assim, isso remunera muito bem. A fábrica hoje deve ter uns 12 pesquisadores internos na fábrica,
que trabalham lá. Então, é uma outra vertente que vocês podem tentar explorar para além da vertente da clínica. Continuando nesse ramo da linha da pesquisa, como que ela vai se encaixar após a nossa formação? Você acha que é um pouco mais complexo, difícil? Até uma viagem de 1000 milhas tem os primeiros passos, né? Você precisa fazer planos de curto, médio e longo prazo. Você precisa ter planos de mais curto prazo. Se formar é um deles, né? Se formar bem é um deles. Participar de coisas dentro da faculdade mesmo, né? Do DA, enfim, né? de ligas, de congressos, de iniciação científica é muito importante para vocês, enfim, de ligas acadêmicas, do time de futebol. Nós ganhamos vários interodontos no meu time de futebol, era um dos melhores, entende? Então, enfim, essas coisas te abrem a mente, né? Te faz pensar um pouco mais fora da caixa, né? Que é o think out of the box, né? Pensar fora da caixa. Isso é muito importante para vocês nesse ponto. Depois disso, uma especialização é importante. Você não consegue, sob o meu ponto de vista, ser um bom professor na área de implantes se você não sabe executar aquilo que você está ensinando. Então, fazer uma especialização seria um próximo passo. Junto com a especialização, talvez você conseguisse fazer um mestrado e, a partir daí, depois um doutorado. Então, você vai pensando de curto, médio e longo prazo. É lógico que você pode ter uma bolsa, enfim, ou você pode já começar a trabalhar. Eu, honestamente, eu não investiria, assim, formar em um consultório. Não invista em equipamento, invista em si mesmo. Pegue todo o dinheiro que você gastaria em um consultório e invista em si mesmo, invista em curso e tal, etc. Por quê? Porque é a competência que é precificada. O que tem valor é a competência. A competência é exclusiva, tem muito mais valor, entende? Então, aquilo que você faz que outros não fazem é bem remunerado. Então, quanto mais você investe em si mesmo e quanto mais você cria competências exclusivas, mais você vai conseguir ter recursos, por exemplo, para montar a sua clínica, seu consultório, enfim. Entende? Então, assim, é por aí. E aí, quando você chegar, de fato, a ter um cumulativo bastante significativo, robusto de currículo, aí você passa a pleitear novos horizontes, que são horizontes, talvez, um pouco mais distantes para quem está formando. Entende? Então, eu acho que é um pouco por aí. Uma vez eu estava num evento e assim, eu dei uma aula de pesquisa das coisas que a gente está fazendo, enfim, né? Talvez um dia eu possa ter essa oportunidade, se me convidarem lá para falar um pouco para vocês, a gente pode mostrar o que é de fato, né? Assim, a concretude disso que eu estou dizendo, né? Quais são essas pesquisas, como é que elas impactam a vida das pessoas de uma maneira geral. Mas um aluno, né? Uma pessoa, um colega que estava lá assistindo a palestra, ele chegou para mim e falou: nossa, professor, que coisa bacana, eu queria muito ser um pesquisador. Como que eu faço? Para você ter uma ideia inovadora, o primeiro passo é você conhecer tudo a respeito daquele assunto. Por quê? Porque alguém pode, eventualmente, ter tido a mesma ideia e ter provado que ela não funciona. Ou pode ter tido uma ideia melhor do que a sua. Então, o primeiro passo para você ser um pesquisador de fato inovador é você estudar e chegar no borderline do conhecimento, a partir do qual ninguém mais sabe nada. Aí você acende uma luzinha, você acende um fósforo e ilumina um pouco mais do caminho. Entende? É assim. Aí para chegar lá, para você chegar nesse limite a partir do qual ninguém mais sabe nada, aí o caminho é realmente um pouco mais longo. Por isso é que você tem que passar por tudo isso até você chegar a ser um pesquisador de ponta. E aprofundando mais assim no assunto empreendedorismo, o senhor acha quais são as barreiras financeiras que a gente enfrenta assim que a gente forma? Todas, né? Porque assim, a pessoa que forma... Eu formei há algum tempo atrás, mas eu ainda me lembro, né, que eu não tinha recurso financeiro para praticamente nada. Né? Eu mal conseguia pagar o aluguel de um consultório. Então, assim, quem teve que pagar a minha especialização foram os meus pais. Os pais precisam ter essa consciência de que a formação de vocês ela não se completa na graduação, entende? Pelo menos esse próximo passo você vai precisar de ajuda. Tem alguns alunos que chegam para mim e falam assim: professor, mas eu vou trabalhar, ganhar dinheiro para depois fazer uma especialização. E aí eu brinco, você vai morrer pobre. Por quê? Porque o que tem valor é a sua competência. Como recém-formado, a sua competência ela é muito comum, entende? Todo mundo que forma tem mais ou menos o mesmo nível. Né? Então, assim, você não consegue ter diferencial suficiente para poder ser bem remunerado. É por isso que um recém-formado é a lei do mercado, né? Oferta e procura. Como você tem muita gente que faz o que um recém-formado faz, isso é mal remunerado. Então você não vai conseguir ganhar o suficiente, talvez, para pagar a sua especialização. Então esse é, de fato, um investimento que você vai precisar de ajuda.
quer seja ajuda dos seus pais, quer seja ajuda eventualmente fazendo financiamento, alguma coisa assim. Mas à medida que você consegue quebrar essa barreira, dar esse primeiro passo de ter uma competência mais exclusiva dentro de uma especialidade, aí você consegue ser melhor remunerado, entende? E, de novo, um outro caminho seria passar no mestrado e ter uma bolsa. Mas é importante separar essas duas coisas, tá, gente? O mestrado não te ensina a trabalhar, o mestrado te ensina a ser professor, entende? Então, um mestre não opera melhor do que um especialista. Um doutor não opera melhor do que um especialista. A especialização eu não digo o final da linha, porque você pode acrescentar muito conhecimento em cima do conhecimento do especialista, mas é a graduação daquela área específica, entende? Então, assim, não tem nada a ver, mestrado e doutorado são outros caminhos que a gente já descreveu aqui, entende? Mas é uma barreira significativa de fato. É lógico que fazendo a especialização, tem aluno meu que antes de concluir a especialização já está ganhando muito bem, entende? Então não quer dizer que você precisa esperar 2 anos para passar a ser melhor remunerado. Tem aluno meu que entra aqui me pedindo para parcelar mais o curso, me pedindo para, sabe, para fazer alguma coisa para ajudar. A gente sempre tenta, à medida do possível, ajudar. E aí, antes do fim do curso, ele, o professor, não preciso mais não, entende? E já começa a conseguir honrar os seus compromissos de maneira muito mais tranquila. Na sua opinião, o que ainda falta na formação do cirurgião dentista com relação a essa gestão e empreendedorismo? Para ser muito honesto, falta tudo, né? Assim, a gente sai da faculdade sem... Poxa, eu fico bastante entusiasmado quando eu vejo professores da graduação se dedicarem um pouco a abrir a mente dos alunos para além daquilo que é a parte técnica teórica da odontologia, porque isso faz uma diferença enorme no sucesso. A maioria dos alunos, e eu fui um desses alunos que me formei sem saber nada da parte financeira de uma clínica. Quanto cobrava, a gente não sabia, como passa um orçamento, como capta um paciente, como a gente faz para expandir o nosso negócio, a parte administrativa, como a gente forma, como a gente treina os nossos funcionários, enfim, existem funil de vendas, existe uma série de aspectos administrativos que o cirurgião dentista precisa dominar e na faculdade não ensina, entende? Então, assim, isso eu diria para você assim, com toda segurança, que é uma grande parte do que torna o dentista bem sucedido, entende? Então, assim, a parte técnica e teórica da odontologia é sua obrigação, né? Você precisa, mas você não vai conseguir prosperar se você não tiver uma boa noção de como administrar, mesmo que seja um consultório pequeno. Hoje, para ter sucesso na odontologia, a técnica é o suficiente? Não é suficiente. Está longe de ser, na verdade. Isso é a essência, né? É a essência. Você precisa ser um bom profissional dentro da sua área. Isso é essencial. Agora, o diferencial é você saber administrar, é você saber como captar pacientes, é você saber como gerir o seu negócio, é você ter boa noção da parte tributária, enfim, existem N outros aspectos que vão tornar vocês bem-sucedidos dentro da odontologia, para além daquilo que é a parte técnica e teórica. E como que o senhor equilibra essa parte de clínica, gestão e formação humana aqui dentro do INPE? Já foi um pouco comentado, mas explica um pouquinho melhor. A gente, enfim, né? Primeiro que ninguém faz nada sozinho, né? Isso é muito importante, né? Assim, a gente tem uma equipe muito grande, muito coesa e muito ciente do que é a essência da clínica, entende? Então, assim, todo mundo que trabalha com a gente tem mais ou menos o mesmo perfil, tratar todos bem, tratar todo mundo com respeito, fazer o melhor trabalho técnico possível, mas isso é só, de novo, a essência do que a gente faz. O diferencial de fato, você ter um tratamento humanizado, tanto para o aluno quanto para o paciente. Então, todos aqui sabem disso, que para trabalhar no INPS, né, para estar aqui com a gente, para fazer parte da equipe, você precisa ter os mesmos ideais. Então, se você conversar desde com o João, com o Helton, com o Rafa, que são profissionais que estão entrando junto com a gente aqui agora, até as funcionárias mais antigas da gente, de 15 anos, eu tenho funcionários de 17 anos, 18 anos, de 15 anos, de 14 anos que estão aqui com a gente, vocês vão ver que todo mundo tem mais ou menos o pensamento em comum. E essa visão, como você já respondeu, né, essa visão empreendedora, ela deve começar já na graduação? Com certeza absoluta. E outra coisa, eu não digo só a visão empreendedora, ela não é só uma matéria que você faz.
Visão empreendedora, eu sou um dos fundadores da dentadura, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, eu sou a formação inicial da dentadura em 1998, que a gente começou, né? Então, assim, eu quando saí da graduação, eu tinha 42 trabalhos apresentados em congresso. Eu fui um dos primeiros em iniciação científica da FOUFO, entende? Eu fiz várias monitorias. Então, tudo isso, né, você fazer coisas que estão fora ali da rotina, você se expor, você sair da sua zona de conforto, faz parte do aprendizado que vocês vão precisar para depois montar um consultório, montar uma empresa, montar alguma coisa diferente dentro da odontologia. Que conselho o senhor daria aos estudantes e jovens dentistas? Dediquem-se a melhorar a si mesmo antes de mais nada, né? Eu acho que o equipamento são ferramentas, enfim, que você vai utilizar, mas vocês precisam, não há caminho fácil, né? Assim, o caminho é o caminho de fato do estudo. Você tem que ter disciplina, foco e objetivo. Então, se o seu objetivo é ser um empreendedor, é ser um professor, você vai precisar de galgar os degraus para chegar lá, entende? Então, é estudar, melhorar a si mesmo primeiro, e aí, a partir disso, a partir de quando você tiver um bom conhecimento, você pode, de repente, ser inovador em diferentes aspectos da odontologia. E quais são as vantagens e desvantagens do caminho empreendedor? Essa é uma excelente pergunta, uma boa pergunta, porque, assim, o empreendedorismo te tira da zona de conforto. Então, o empreendedor precisa ser um cara que aguenta sofrer, né? Ele precisa ser uma pessoa que aguenta pressão. Eu cheguei a ter mais de 30 funcionários. Hoje eu tenho diminuído um pouco, porque eu tenho intensificado a minha carreira internacional. Eu tenho trabalhado muito fora do Brasil e a minha carreira como presidente do Conselho Científico da CIM, né? Isso tem me tomado muito tempo, eu não tenho tido mais tanto tempo Então eu tenho diminuído meu número de turmas, enfim. Mas não é fácil você acordar no dia 1º com uma folha de pagamento de 30 pessoas. Você entende o que eu estou te falando? Você acordar no dia 1º sabendo que você precisa ter até o dia 5, 80, 100 mil reais para pagar só de salário, não é muito fácil, entende? Por outro lado, o retorno é muito maior do que você vender seu tempo a dinheiro, né? Então, eu posso dizer para vocês que desde que você seja bem sucedido, você corre muito mais riscos, você tem que ter, né, muita disposição para trabalhar, de fato, mas o seu retorno financeiro é muito mais significativo do que o retorno financeiro de quem está vendendo o tempo dele, a hora dele ali a um salário. Enfim, é um pouco por aí, sabe? Mas se vocês tiverem essa... Lógico, né? De novo, nada acontece, né? Nada assim, é tudo um passo a passo, você vai talvez trabalhar para alguém, aprender um pouco da parte administrativa, né? Aprender a atender pacientes, aprender a trabalhar com volume, você conhece mais um ou dois amigos, vocês formam ali uma sociedade que pode dar certo, pode dar errado, normalmente dá errado, a sociedade é uma coisa que é muito difícil você manter de longo prazo, mas enfim, você vai ali e aí você vai, entenda assim, só de INPS a gente tem quase 20 anos, né? 20 anos de INPS, né? Então é muito tempo. Acertamos, erramos, enfim. Aconteceram coisas muito desagradáveis, né? Aconteceram coisas muito boas. Então, na verdade, não é assim, né? A curva ela é assim, ó. De preferência assim, né? Vai subindo, descendo, mas vai sempre subindo mais do que desce, né? Você sobe 3 degraus, desce 1, sobe 2 degraus, desce 1, sobe mais 3, desce 1, entende? Então essa é mais ou menos a ideia, mas você nunca é uma curva só ascendente. E conta pra gente, você tem alguma história assim pra compartilhar desse alto e baixo da clínica aqui do INPS? Essa é uma boa pergunta também, assim, é sempre muito chato a gente falar de reveses, né, de coisas que não deram certo, mas eu acho que é importante para vocês. Então, uma das primeiras vezes que eu quis expandir o INPS, né, que eu quis expandir não só o INPS, mas me expandir enquanto, né, profissional, fazer outras coisas e deixar um pouco a parte administrativa do INPS, a gente estava vindo muito bem, né? A gente estava aumentando o número de turmas, ficando cada vez mais conhecido, enfim. E aí eu pensei em começar a me dedicar a outras vertentes de trabalho e tal. E eu coloquei uma pessoa para fazer a parte administrativa aqui no INPS, né? E, enfim, e aí depois de algum tempo, isso começou a
a gente começou a passar por algumas dificuldades financeiras aqui no INPS. E quando eu fui voltar as minhas atenções, né, porque você pensa, uma empresa, de novo, né, uma empresa ela tem um custo muito alto, ela precisa de um faturamento muito constante, muito alto para cumprir essas obrigações. Mas se você fica devendo 20 mil por mês, em 6 meses são 120 mil reais, você entende o que eu estou te falando? Então, se isso for 50 em 6 meses, nós estamos falando de 300 mil reais. E aí, quando eu voltei os meus olhares de novo para a parte administrativa do INPS, eu vi que a situação do INPS estava uma situação financeira muito complicada, porque essa pessoa estava desviando dinheiro do INPS. Então, eu devo ter sido roubado aí só nessa época uns 450 mil reais, para vocês terem uma ideia. E aí, como você faz para provar, enfim, eu acho muito difícil você perguntar para 10 empresários, 9 vão te contar coisas assim, entende? Que aconteceram com ele. E a expansão, quando você volta seus olhares para um outro lugar e deixa uma pessoa tomando conta do seu cofre, né? E você não tem bons processos, porque na época a gente não tinha bons processos, bom controle, boa governança da empresa ainda, isso pode te dar alguns problemas como esse. Foi um dos piores reveses, né? Isso me deixou muito, mas muito chateado mesmo, muito triste por muito tempo, enfim. Até me fez, talvez, até repensar se valia a pena expandir ou não, enfim. E conta pra gente, quando que você sentiu a necessidade de diversificar o seu patrimônio? Na verdade, assim, eu comecei a diversificar os negócios, né, primeiro, né, porque isso é importante. A odontologia te dá um bom padrão de vida. Se você for uma boa especialista, entregar bons resultados, a remuneração ela vem por consequência de um bom trabalho prestado. Isso é muito importante. Todos vocês têm que saber que vocês não têm que correr atrás do dinheiro. O dinheiro é que tem que correr atrás de vocês. Entende? Assim, a remuneração é a consequência de um bom trabalho prestado. Então vocês têm que correr atrás da competência. Vocês têm que ser competentes primeiro e todo o resto vai vir como consequência da competência que vocês vão adquirir. Pontuado isso, a odontologia ela te dá um certo patamar. Você vai comprar um carro melhor, você vai comprar uma casa melhor, você vai viver uma vida confortável. Mas patrimônio, quem te dá é a movimentação financeira bem feita, entende? Então, você mexer com o dinheiro é importante para você ter patrimônio. Então, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais do que eu gastava, né, isso é importante, você sempre ter reservas e tal, eu imaginei que seria essencial eu aplicar isso em algo que multiplicasse esse resultado, entende? Então eu comecei a construir. E hoje eu tenho uma construtora, eu sou 50% sócio de uma construtora. Então, você ter dívidas saudáveis, sabe aquela coisa de hoje eu preciso de colocar dinheiro em alguma coisa, você corre atrás, trabalha, conquista esse dinheiro e coloca lá. A odontologia ela vai te dando de gota em gota, né? Te dá 100 reais aqui, 1.000 ali e tal, etc. Você não ganha volume, você não ganha 50 mil num paciente, isso é muito raro, né? Você ganhar 50 mil reais em um único paciente. Mas você vai ganhar 1.000 em um, você vai ganhar 1.000 em outro, você vai ganhar 500 aqui, 500 ali. Então, se você tiver, por exemplo, uma construção para fazer, ao final dessa construção, quando você vender a casa, você vai ter 400 mil reais, entende? E a partir desses 400 mil, você reinveste em mais um terreno, uma casa e tal, enfim, você vai construindo. Pra você terem ideia, nos últimos 8 anos, eu devo ter construído umas 35 casas. Pra vocês terem ideia. Daí para mais, eu acho que foi até mais do que isso. Faz umas 40 casas nos últimos 8 anos. Entende? E eu tenho fazenda também, né? Fazenda é uma outra vertente de negócio muito boa. Mas você precisa ter a terra, né? A primeira coisa é isso, né? Enfim, e eu herdei essa fazenda, meu pai faleceu há algum tempo, eu que administro ela, para os meus irmãos, inclusive. Mas é um bom vertente de negócio também. Enfim, né? Você tem várias possibilidades dentro de uma fazenda, cria, recria, engorda, enfim. A gente trabalha com cria, né? A gente tem vacas e vende os bezerros. E isso também é bem bacana. Então você vai tirando dinheiro da odontologia e colocando em outras coisas. Porque quando a odontologia não está muito bem, dentro da odontologia você tem muitas vertentes para trabalhar. Né? Mas à medida que você está explorando bem essas vertentes, também vale muito a pena você diversificar seus negócios, seu patrimônio, enfim, vale a pena. Muito agradecer ao senhor por ter se disponibilizado, né, a fazer essa entrevista conosco e espero que todo mundo goste aí da entrevista com o Dr. Roberto Pessoa. Sou eu que agradeço de novo, né? Muito obrigado pela oportunidade. E eu vou estar sempre à disposição de vocês, independentemente de ser para uma entrevista ou, enfim, para um bate-papo. Né?
assim, sempre que quiserem conversar um pouco a respeito da odontologia, da carreira de vocês, eu vou estar sempre à disposição.